Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, crianças, vamos dar início à nossa escola dominical, a nossa aula. O tema de hoje é sobre o Antigo Testamento. Ele fala um pouco do que se trata sobre o Antigo Testamento. Lembra da semana passada que eu expliquei o que era uma Bíblia para vocês, que ela é dividida em o Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Antigo Testamento, tá bom? Então, crianças, mas antes de iniciar a aula, eu vou pedir para vocês estarem participando dessa competição entre as salas para que nós possamos ganhar para ir depois no cinema assistir um filme, todos nós da sala Crianças na Luz Brilha Jesus. Mas para que isso aconteça, eu preciso que vocês fiquem lá no pé do seu pai, da sua mamãe, para eles gravarem vocês fazendo as atividades, tirarem foto enquanto vocês estiverem assistindo as aulas, a ED, e compartilhando os links das salas para que outras pessoas também possam assistir, não é mesmo? Para que nós possamos compartilhar mais da palavra de Deus, tá bom? Vamos iniciar então fazendo uma oração. Fechem os olhinhos e oremos. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, Pai. Muito obrigado por o Senhor sempre nos direcionar a um caminho melhor, Deus. Esteja conosco hoje e mais à noite durante o culto, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, o versículo para nós guardarmos em nosso coração, ele está lá em Salmos 119, 90. Ele diz assim: a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Eu vou ler aqui uma historinha que está aqui na revistinha para vocês, tá bom? O tema é assim: Talita e a grande descoberta. Um belo dia, Talita pegou a Bíblia e, ao olhá-la, descobriu muitas coisas legais. Ela viu que a Bíblia tem duas grandes partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda é o Novo Testamento. Talita gosta muito de ler. Ela observou que era um livro grande e um pouco difícil. Então, pediu ajuda à professora da escola dominical, que lhe disse: Talita, comece a estudar a Bíblia devagar. Ela tem muitas histórias do povo de Deus, de como o mundo foi criado, do amor de Deus para com a gente. Assim, Talita começou a ler o primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, que conta a história da criação do mundo e de como o povo de Deus se formou. Ela ficou tão curiosa que saiu perguntando sobre o que ela não entendia. Perguntou aos pastores, às pastoras, à professora e aos amigos e amigas. Talita descobriu que os livros do Antigo Testamento foram organizados por tema. A professora explicou que tem os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, que narram a história da formação do povo de Deus, o povo de Israel e a sua chegada à terra prometida. E mais, ela percebeu que ainda tinha livros poéticos, proféticos e outros. Ufa! Talita teve que buscar ajuda mesmo. Mas o que ela aprendeu de mais importante foi que todos esses livros foram escritos para relatar o relacionamento de Deus com as pessoas e demonstrar seu grande amor por nós, deixando-nos esses livros para aprendermos sobre ele. Muito curioso, né? Essa leitura, pois aqui fala que a experiência da Talita com a Bíblia e que ela ficou muito interessada nas histórias da Bíblia, né? Que é muito interessante mesmo, né? Nós já tem que ler a Bíblia para entender mais sobre a palavra de Deus. Mas conforme você vai lendo, vocês vão ficando muito mais interessados sobre ela, né? E isso daí é muito bom. Então, aqui na história que eu contei pra vocês, fala que ela descobriu que a Bíblia ela é organizada por Antigo e Novo Testamento, que foi o que eu expliquei sobre a aula passada. Então, isso daí vocês
Já estão craques, né? Espero que sim. E a professora explicou que eles é dividido também. No Antigo Testamento, nós temos o livro do Pentateuco, que o Pentateuco, ele é formado por quatro livros que tem na Bíblia, que são os 4 primeiros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não, são 5, desculpa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá bom? O Pentateuco, ele é assim. O Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, que narram como Deus, de maneira extraordinária, liberou, alimentou e guiou seu povo até chegar à Terra Prometida. Aqui, o livro Pentateuco, então, ele fala de como foi chegada as pessoas até a Terra Prometida e como foi o início do mundo, né? Que conta sobre Adão e Eva desde o primeiro dia também. E depois do Pentateuco vem o Históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O Históricos diz assim: os livros históricos foram esses que eu acabei de ler. O significado deles é assim: tratam de diversas ações do Senhor para manter o povo de Israel fiel aos seus mandamentos. Narram a história do povo na Terra Prometida, no exílio e até pouco antes do nascimento de Jesus. Então, o Pentateuco é os povos chegando à Terra Prometida. E os históricos narram a história de como eles viveram na Terra Prometida. E narram até um pouco antes do nascimento de Jesus. E os livros poéticos é o Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Eles mostram por diversas vezes Deus chamando o povo ao arrependimento, prometendo restauração e perdão a Deus. Deus não desistiu do seu povo e sempre manifestou seu amor por ele, como também a sua fidelidade em manter firme suas promessas para com a casa de Israel. E aqui então é os livros poéticos, né? Que mostra que Deus ele já estava chamando as pessoas para o arrependimento, porque depois e antes mesmo até eles chegarem à Terra Prometida, eles cometiam muitos pecados. E Deus ele não queria perder a sua nação. Ele começou a chamar as pessoas para o arrependimento. Aqui, quando vocês querem ver algo sobre arrependimento e restauração e perdão, vocês vão lá nos livros poéticos, que vocês já sabem qual é, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Crianças, aí depois de entendermos sobre os livros poéticos, temos também os profetas maiores e menores, que é Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueia, Naum, Abacuque, Sofania, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses daqui, eles significam assim, ó. A importância é entender isto para que se saiba que a designação como maior ou menor se refere ao tamanho da obra literária produzida pelo profeta e não à importância do seu ministério. Tanto os profetas que produziram um texto maior como os que produziram um texto menor, ou até mesmo os profetas que não produziram texto algum. Todos eles foram igualmente importantes e cumpriram o propósito de Deus através de seus ministérios. Aqui deu para entender que eles é designado como esses 4 os primeiros que eu falei, eles são os profetas maiores. Então, que devem ser os profetas que escreveram mais, que deram mais os seus testemunhos de Deus. Os outros foram os profetas menores, mas todos deram a sua importância, todos devem reconhecer a importância deles também.
Aí, agora eu vou ler um pouquinho o que nós podemos compartilhar para o outro, né? Resumindo toda a nossa aula. Podemos compartilhar assim, ó. Todos esses livros foram escritos por pessoas inspiradas por Deus, para relevar a toda a humanidade que Deus nos ama e que, como prova desse amor, enviou seu Filho Jesus. Viu? Podemos compartilhar isso para o próximo. Bom, a atividade de hoje vai ser assim. Faça um desenho da história bíblica que você mais gosta. Nós temos várias histórias, né? Temos a história de Adão e Eva, de José, de Josué, de Jacó, de Ruth, a história de Jesus. Aí vocês podem fazer o desenho que vocês mais gostam e embaixo vocês podem escrever o livro também da Bíblia que vocês mais gostam, tá bom, crianças? Não esquecem de fazer as atividades, de compartilhar a nossa aula e de fazer a dinâmica também da ED, tá bom, crianças? Beijos, fiquem todos com Deus. Até o próximo domingo.